Está no ar, a voz da limpeza urbana. A fala de quem trabalha, pensa e transforma. Trabalhador da limpeza urbana, este é o seu espaço. Olá! Hoje a gente vai analisar a fundo uma situação bem delicada, que impacta direto a vida de muitos trabalhadores essenciais, como o pessoal da limpeza urbana. Temos em mãos um material, assim, bastante contundente, sabe? Que expõe a falta de transparência nas empresas terceirizadas que contratam esses trabalhadores e as consequências disso tudo. Nossa tarefa aqui é, então, extrair e entender os principais desafios, as vulnerabilidades, né, e os impactos que essas fontes descrevem. Ok, vamos mergulhar nisso. Exato. Essa falta de clareza que o material descreve, ela vai muito além de uma questão tipo administrativa ou burocrática, não é? Como fica bem claro na análise, isso cria um ambiente onde direitos básicos podem ser violados. Isso gera consequências diretas e, às vezes, devastadoras para a vida de quem está ali na linha de frente fazendo serviços que são indispensáveis para a sociedade. Vamos investigar como essa opacidade sistêmica se manifesta na prática. O material já começa, assim, apontando uma coisa que parece ser um problema crônico, né? As trocas constantes de empresas que prestam o serviço. Como isso afeta na prática mesmo o dia a dia e os direitos desses trabalhadores? Olha, afeta de forma extremamente negativa, segundo o que a gente leu. A cada nova licitação, a cada troca de contrato entre o órgão público e uma nova empresa terceirizada, muitos trabalhadores enfrentam uma instabilidade enorme. Imagino. Eles frequentemente pedem direitos que estavam ligados ao vínculo anterior, tipo contagem de tempo de serviço para certos benefícios ou férias programadas, mesmo continuando a fazer exatamente a mesma função no mesmo lugar. Nossa! A análise usa uma expressão bem forte para descrever isso. Os trabalhadores são tratados como peças descartáveis, sem reconhecimento pela experiência, pela dedicação àquele serviço, né? Muitas vezes são substituídos ou até recontratados, mas em condições piores. Peças descartáveis. É uma imagem forte e bem preocupante, né? E o material vai além. Ele menciona situações ainda mais graves. Empresas que simplesmente fecham as portas e desaparecem, deixando um rastro de dívidas trabalhistas. Isso é apresentado como algo comum? Sim, infelizmente. A análise sugere que isso não é um caso isolado, não. Descreve um cenário onde algumas empresas, depois de acumularem dívidas grandes, e a gente está falando de salários atrasados, verbas rescisórias que nunca são pagas, FGTS, né? O fundo de garantia que é básico, não depositado. Direitos básicos? Exato. Aí essas empresas simplesmente encerram as atividades de forma abrupta. E somem do mapa. Os trabalhadores ficam totalmente desamparados, sem ter a quem recorrer para cobrar o que é devido por lei. O material classifica essa prática como uma verdadeira violência institucionalizada. Destaca uma falha muito grave no sistema de proteção ao trabalho. Isso é alarmante mesmo. E levanta na hora a questão da responsabilidade, né? Se a empresa some, quem é que paga essa conta? O órgão público que contratou essa empresa tem alguma responsabilidade nisso? Essa é uma questão central que o material aborda. Levanta-se a discussão sobre a responsabilidade legal do contratante, a chamada responsabilidade solidária ou, pelo menos, subsidiária. Certo. Quer dizer, até que ponto o órgão público que se beneficiou do serviço também pode ser legalmente obrigado a arcar com essas dívidas trabalhistas deixadas pela terceirizada. O que a análise indica é que, na prática, muitas vezes há uma dificuldade enorme para o trabalhador conseguir essa responsabilização, e são necessários mecanismos muito mais eficazes de fiscalização prévia e de garantia para evitar que a situação chegue a esse ponto, né? Entendo. A falta de clareza e de fiscalização acaba protegendo quem deveria ser responsabilizado, no fim das contas. Faz todo sentido. Se as empresas podem simplesmente sumir assim, imagino que a própria informação sobre quem é o empregador real, quais são as condições do contrato, isso deve ser algo muito nebuloso para o trabalhador, né? Eles sabem para quem realmente trabalham? Raramente tem a informação completa, viu? É o que aponta a análise. Muitos desconhecem detalhes que deveriam ser básicos. Qual é exatamente a empresa que ganhou a licitação e para qual eles estão formalmente vinculados? Qual a duração prevista desse contrato entre a empresa e o poder público? Isso impacta diretamente a estabilidade deles. Claro. Quais são as cláusulas específicas desse contrato que definem as condições de trabalho, salários, os benefícios?
O que é fascinante e ao mesmo tempo preocupante aqui é como essa falta de informação básica não parece ser acidental, sabe? Ela cria um ciclo vicioso de insegurança e vulnerabilidade. Um ciclo. Dificulta enormemente qualquer tentativa de organização coletiva, a reivindicação formal de direitos e até mesmo a denúncia de irregularidades. A informação é poder, né? E a ausência dela funciona como uma ferramenta de controle e, consequentemente, de precarização. É quase inacreditável pensar que alguém não saiba o nome da empresa que paga o salário ou por quanto tempo aquele contrato existe. E essa precariedade toda certamente se reflete na questão mais básica, o pagamento em dia. O material cita atrasos nos repasses dos órgãos públicos para as empresas. Quem acaba pagando o pato no final dessa cadeia toda? Sem surpresa nenhuma, a ponta mais fraca, o trabalhador. A dinâmica descrita nas fontes é perversa e, pelo visto, recorrente. Como funciona isso? O órgão público atrasa o pagamento mensal para a empresa terceirizada. Por alguma razão, pode ser administrativa ou orçamentária. A empresa, por sua vez, alega imediatamente falta de fluxo de caixa, mesmo que às vezes tenha reservas ou outras fontes, né? E simplesmente não paga os salários dos funcionários na data correta. E o trabalhador fica? Fica sem o sustento. Às vezes por semanas, enfrentando dificuldades imensas para colocar comida na mesa, pagar aluguel, contas básicas. É uma situação de angústia profunda, né? Nossa, imagino. E o ponto crítico que o material ressalta é que, nesse momento de crise, quem deveria proteger o trabalhador... Falha, exatamente. Naquele momento agudo, quando o salário não cai na conta, muitas vezes não há uma instância imediata e eficaz que proteja o trabalhador ou que obrigue a empresa a cumprir sua obrigação salarial. O risco financeiro, que deveria ser da gestão do contrato entre o poder público e a empresa, é transferido diretamente para o elo mais vulnerável de toda a cadeia. Que é o empregado. Exato. Alguém que não tem a menor condição de absorver esse impacto financeiro. É uma transferência de risco, assim, inaceitável. Essa transferência de risco é revoltante. Com problemas tão graves como salários atrasados e empresas desaparecendo, seria de se esperar uma fiscalização rigorosíssima desses contratos por parte dos órgãos públicos, certo? Mas o material parece dizer o contrário, né? Como ele descreve a fiscalização na prática. A descrição é de uma fiscalização muito precária. Esse é um ponto nevrálgico da análise. Em teoria, os órgãos públicos contratantes têm o dever de fiscalizar de perto se as empresas terceirizadas estão cumprindo todas as leis trabalhistas e as cláusulas contratuais, especialmente aquelas relativas aos direitos dos empregados, salários, jornada, segurança, recolhimento de encargos. O básico, né? O básico. No entanto, o que o texto relata é um cenário bem diferente. Uma fiscalização que é frequentemente falha, superficial, mais reativa do que proativa, sabe? Excessivamente lenta ou, em alguns casos, praticamente inexistente. Precária parece até um eufemismo se permite que empresas desapareçam com dívidas. O material dá alguma pista do porquê essa fiscalização falha tanto assim? É falta de gente, falta de vontade política, talvez, a complexidade dos contratos. Olha, a análise não aprofunda exaustivamente as causas, mas sugere sim uma combinação de fatores. Aponta para a complexidade de gerenciar múltiplos contratos terceirizados, né? Possível falta de pessoal qualificado ou em número suficiente nos órgãos para fazer uma fiscalização efetiva e contínua. E talvez uma certa cultura de priorizar mais os aspectos formais do contrato em detrimento das condições reais de trabalho. Essa lacuna na supervisão é crucial, pois permite que as irregularidades se multipliquem. A gente está falando de não pagamento de horas extras, condições de segurança inadequadas, falta de EPIs, né, equipamentos de proteção, além dos problemas que a gente já mencionou de atraso salarial, não recolhimento de FGTS, INSS. Vira um terreno fértil para abusos. Exatamente. E, conectando com o ponto anterior, essa fiscalização deficiente é um fator crítico que possibilita que empresas inidôneas continuem operando e eventualmente desapareçam sem grandes consequências imediatas. Entendido. Então a fiscalização é falha. Mas vamos voltar um passo. Como essas empresas, algumas aparentemente tão problemáticas, conseguem ganhar esses contratos públicos em primeiro lugar? O material aborda a competição entre elas? Diz que não ajusta? Sim, aborda. E sugere que a própria competição é distorcida.
A análise descreve uma dinâmica bem perversa nas licitações. Para vencer a concorrência a qualquer custo, muitas empresas apresentam propostas com preços baixíssimos. O material usa o termo preços inexequíveis. Inexequíveis. Quer dizer que não dá para executar o serviço por aquele preço. Basicamente isso. Valores que, numa análise realista, seriam insuficientes para cobrir todos os custos do serviço de forma adequada, incluindo salários dignos, todos os encargos trabalhistas, impostos, custos operacionais e ainda uma margem de lucro razoável. E como elas operam se o preço é tão baixo assim? Onde que elas cortam custos? É aí que está o problema central apontado. Depois de vencerem a licitação com essa proposta artificialmente baixa, para conseguirem operar e ainda ter lucro, essas empresas acabam cortando custos justamente no elo mais fraco, nos direitos dos trabalhadores. Ah, claro. Pagam salários menores que o piso da categoria em outras regiões, não fornecem benefícios adequados, exigem jornadas extenuantes sem pagar a hora extra corretamente, sonegam direitos básicos. Isso cria o que o texto chama de concorrência desleal. Uma concorrência para baixo, né? Exato. Empresas mais sérias, que calculam seus preços corretamente, incluindo todos os custos trabalhistas e sociais, acabam perdendo as licitações para aquelas que competem precarizando o trabalho. O resultado final é um nivelamento por baixo das condições de trabalho e dos salários em toda a categoria. O sistema de licitação focado demais no menor preço acaba incentivando, mesmo que indiretamente, essa precarização. Então, o próprio mecanismo de escolha focado no preço pode gerar um incentivo perverso. E além dessa competição baseada em precarizar direitos, o material chega a sugerir que existem práticas ainda mais graves, talvez fraudulentas mesmo nessas licitações. Sim, o texto menciona alegações e suspeitas que vão nessa direção, sim. Fala sobre a possibilidade de ocorrerem fraudes, direcionamentos em processos licitatórios para favorecer empresas específicas, amigas do poder, sabe? Sei. E até mesmo indícios de superfaturamento em alguns contratos, onde o preço pago pelo serviço seria inflado artificialmente. Tudo isso, claro, visando o lucro indevido de poucos. E a análise contrasta bem essa situação. Enquanto essas manobras poderiam estar ocorrendo nos bastidores das contratações públicas, Quem está na ponta? quem está na ponta executando o serviço essencial, os trabalhadores da limpeza continuariam enfrentando baixos salários, condições precárias e uma constante falta de proteção e garantias. A opacidade que permeia todo o processo, desde a formulação do edital até a execução e fiscalização do contrato, parece criar um ambiente propício para que essas práticas irregulares ocorram sem o devido controle e responsabilização. É um quadro bastante sombrio mesmo. A gente já falou dos problemas sistêmicos contratos, pagamentos, fiscalização, licitação. Mas e dentro das empresas terceirizadas? Como é a relação direta entre o empregador e o empregado? Existe espaço para diálogo, para que os trabalhadores possam levar suas demandas, suas preocupações? Muito pouco ou quase nenhum. É o que a fonte que a gente analisou sugere. O cenário descrito é de uma gestão predominantemente vertical, onde as decisões importantes sobre escala de trabalho, condições, pagamento, enfim, são tomadas de cima para baixo, de forma unilateral, sem consulta ou participação significativa dos trabalhadores. Sem diálogo. Exato. Faltariam canais de comunicação que sejam efetivos, seguros e confiáveis para que eles possam expressar suas necessidades coletivas, apontar problemas do dia a dia ou negociar melhorias nas condições. Isso acaba contribuindo para um sentimento de isolamento, de impotência, sabe? Deixando o trabalhador, como diz o material, sem voz, sem espaço para reivindicar ou sequer ser ouvido sobre as dificuldades que enfrenta. Nossa! E complementando essa ausência de diálogo interno, o material aponta para outro déficit grave: a quase inexistência de auditorias independentes focadas especificamente nas condições reais de trabalho desses funcionários terceirizados. Auditorias independentes, como assim? Faltam verificações externas, isentas e regulares, que olhem para além dos papéis e investiguem aspectos cruciais como o pagamento correto e pontual de salários e benefícios, o cumprimento efetivo das normas de segurança e saúde no trabalho,
o uso de EPIs, condições dos equipamentos, etc., e o bem-estar geral dos empregados no ambiente de trabalho. Entendi. Uma verificação de fora. Isso. Sem essa camada adicional de escrutínio independente, as irregularidades podem se perpetuar por muito mais tempo, escondidas da fiscalização oficial que a gente já viu que é precária e do público em geral. Nossa, então é uma combinação explosiva. Falta de canais internos para os trabalhadores se manifestarem e, ao mesmo tempo, falta de um olhar externo independente focado especificamente neles. Isso realmente parece criar um vácuo, sabe? Um ponto cego onde a precarização e as irregularidades podem continuar e talvez até piorar, sem que haja mecanismos eficazes de controle ou denúncia, seja de dentro ou de fora da relação de trabalho. Exatamente. Você captou a essência da convergência desses fatores. Sem mecanismos que garantam uma voz ativa e segura aos trabalhadores dentro da estrutura da empresa e sem sistemas robustos e confiáveis de verificação externa independente focados nas condições de trabalho e não apenas nos aspectos formais do contrato, a tendência apontada pelo material é clara. A precarização tende a se perpetuar e, em muitos casos, a se aprofundar. É complicado. A falta de transparência, como a gente está vendo ao longo dessa análise, opera em múltiplos níveis, né? Na relação contratual opaca entre o poder público e a empresa, na gestão interna autoritária e pouco comunicativa da terceirizada, e na ausência de mecanismos eficazes de controle social e auditoria focados no bem-estar do trabalhador. Tudo isso se soma para aumentar a vulnerabilidade de quem está na ponta, realizando um serviço fundamental para todos nós. Então, o que tudo isso significa juntando todas essas peças que o material nos trouxe? A mensagem central que emerge dessa análise parece ser inequívoca, né? A transparência nesses contratos de terceirização e na gestão das empresas não é um luxo, um detalhe burocrático ou um favor. De jeito nenhum. Ela é, na verdade, um elemento fundamental. Um direito dos trabalhadores e um dever da sociedade para garantir condições dignas. Os trabalhadores da limpeza urbana, que realizam um serviço tão essencial para a saúde pública, para o bem-estar das cidades, merecem, no mínimo, ter acesso claro à informação sobre quem os emprega e sobre quais condições contratuais, merecem proteção efetiva contra abusos e exploração e merecem respeito por sua dignidade e seu trabalho. Com certeza. E como a análise sugere, no final, o caminho para mudar esse quadro passa necessariamente por exigir mais e melhor fiscalização, por cobrar responsabilidade tanto das empresas que lucram com esses contratos, quanto dos órgãos públicos que as contratam, e pela organização e luta coletiva dos próprios trabalhadores por garantias mais sólidas e respeito aos seus direitos. Perfeitamente colocado. A análise baseada neste material expõe, de fato, uma série de fragilidades sistêmicas na maneira como a terceirização de serviços essenciais, como a limpeza urbana, frequentemente se desenrola na prática, gerando um ciclo de precarização. E isso nos deixa com uma reflexão importante, que emerge diretamente do que foi apresentado aqui. Considerando essa evidente fragilidade na relação contratual, na fiscalização estatal e na garantia dos direitos trabalhistas mais básicos, que tipo de estruturas, mecanismos de controle ou salvaguardas poderiam ser implementados ou fortalecidos de forma mais eficaz? Boa pergunta. Como a gente pode assegurar que a busca legítima por eficiência e economicidade na gestão dos serviços públicos, através da terceirização, não continue a significar na prática diária a transferência de riscos e a degradação das condições de vida e trabalho justamente daqueles que realizam as tarefas fundamentais? Fica essa questão central para a gente continuar a observar e a debater. Você gostou de ouvir o podcast A Voz da Limpeza Urbana? A fala de quem trabalha, pensa e transforma. Então se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Compartilhe este episódio para fortalecer a nossa luta. E deixe uma mensagem com sua crítica ou sugestão, que pode ser o tema do nosso próximo programa. Aqui neste canal, toda semana você tem a sua voz gritada. Voz essa que muito tempo foi silenciada. Lhes foi negado. Aqui neste espaço vamos denunciar tudo. Desde as péssimas condições de trabalho, a falta de apoio do sindicato ou até mesmo do governo.
Vamos exigir respeito, dignidade e valorização para a nossa categoria. Entre vassouras e microfones, a voz da limpeza urbana luta por você que é trabalhador.